Bom dia. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer porque há 25 anos atrás eu participei do primeiro encontro carioca de cirurgia vascular e é uma satisfação enorme, né? Estar aqui de volta falando para você sobre algo que eu me dedico já há muitos anos e tenho uma certa experiência. Então eu gostaria de transmitir para vocês algo da nossa experiência com esse tipo de cirurgia. Não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. E os catéteres venosos centrais de longa permanência, aqueles que vão ficar mais de 15 dias no paciente, eles têm algumas indicações, das quais as principais, pelo menos no que diz respeito ao nosso material, são quimioterapia e suporte em procedimentos complexos, principalmente transplante de medula óssea. E as veias utilizadas, eu não vou me estender sobre isso, são a jugular interna e a subclávia, principalmente, mas outras veias periféricas também. E nós utilizamos dois tipos de catéter. O catéter semi-implantável, que é o chamado catéter de Hickman ou Broviac, que é um catéter que tem uma parte externa e que é utilizado para procedimentos em pacientes internados no hospital por tempo prolongado, principalmente em transplante de medula óssea. Aqui está um exemplo, então, uma criança, onde foi colocado pela subclávia direita, e o catéter tem um trajeto, então, subcutâneo, e parte dele fica externamente para ser usado, tanto para administrar líquidos e sangue, como também para retirar amostras de sangue. E o catéter totalmente implantável é o que tem o porte, né, ou reservatório, e que é mais apropriado para uso ambulatorial. Está aqui um exemplo, então, do reservatório sendo implantado no subcutâneo do paciente. Então, vou falar sobre as complicações associadas que nós encontramos ao longo desses 20 anos, no quais nós implantamos 3.260 catéteres de longa permanência. Então, são basicamente em doentes hematológicos e oncológicos. E isso já foi objeto de algumas publicações nossas a respeito do assunto. Esses procedimentos foram feitos em duas instituições. Uma é o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, que é um hospital, é o maior centro de transplante de medula óssea do Brasil. Faz cerca de 110 transplantes de medula óssea por ano. E lá nós implantamos 1.158 catéteres de 1994 a 2002. A partir de 2002 eu deixei a instituição e então a experiência lá terminou aí. E no Hospital Nossa Senhora das Graças, que é um hospital privado de Curitiba, onde nós ainda trabalhamos, e lá nós colocamos 2.122 catéteres nesses últimos 20 anos. Então eu dividi as complicações associadas a esses procedimentos cirúrgicos em 3 tipos. No total, nós tivemos 490 complicações ao longo, ou no implante, ou ao longo do uso do catéter, formando 15,06% de todos os casos. As complicações chamadas técnicas cirúrgicas são aquelas associadas ao implante do catéter por si. Então, tem vários, os mais importantes são, mais conhecidos também, é o pneumotórax, que aconteceu em 16 pacientes, hemotórax de 5 e outros associados ao próprio processo de implante. No total, tivemos 46 complicações desse tipo, 1,41% da amostra. Aqui está um exemplo, né, uma pneumotórax associada à passagem de um catéter pela subclávia esquerda. E outras complicações locais, como deiscência da incisão em paciente tomando corticoide e imunossuprimido, hematoma ao redor da loja, hematoma no trajeto do catéter, esse foi um catéter colocado na região axilar, hematoma novamente com necrose de pele. A segunda tipo de complicação associada, então, à colocação de um objeto, né, no caso de um catéter, um corpo estranho, numa veia de grande volume. Então, nós tivemos também 112 complicações venosas, sendo que a mais importante é a síndrome da cava superior, que pode ser bastante grave. Então, aqui um exemplo então, de uma síndrome de cava superior crônica, com bastante circulação colateral na parede torácica, e uma aguda. Essa paciente, por exemplo, estava
quase em coma, com uma hipertensão venosa enorme da cabeça e dos membros superiores. Então nós fomos chamados a vê-la para tinha um catéter na região pela jugular interna. Nós fizemos então trombólise com RTPA e 48 horas depois a paciente estava assim, ó, só tinha um curativozinho ali no local por onde foi feita a trombólise. E as complicações associadas ao próprio catéter, sendo que a mais comum de todas é a bacteremia tardia pela contaminação do catéter ao longo do seu uso. Isso acontece em média 4 meses depois do implante do catéter. Então nós tivemos 332 complicações, mais de 10% ao longo do tempo, em geral pelo uso do catéter em condições às vezes menos do que ideais, geralmente em ambiente ambulatorial. Então nós tivemos abscesso da loja do reservatório, esse foi agudo, né, relacionado ao implante, erosão do reservatório de pele, com extrusão parcial do catéter através da pele, mau posicionamento, o catéter que estava colocado, não sei porquê, mas ele estava colocado certinho e ao longo do tempo ele simplesmente pulou para cima, para dentro da jugular interna. E até isso aqui, ó, um paciente que, cadê o reservatório? Desconectou o reservatório e o catéter ficou solto lá dentro. Quer dizer, isso foi mal colocado, foi mal montado o catéter no momento da introdução. E esse nós tivemos que tirar, usar um pigtail para laçar o catéter e depois puxar com uma alça, né, com um snare. Também tem trombose do catéter, isso geralmente pela retirada de amostras de sangue repetidas vezes por um catéter desses com reservatório. E depois não irriga o catéter direito e forma trombo dentro do catéter e do reservatório. E esses casos, tanto de trombose quanto de infecção, eles necessitam então a retirada do catéter e colocação de outro catéter. Então, em resumo, os catéteres venosos centrais, eles são atualmente indispensáveis no manejo de pacientes graves que necessitam um acesso venoso confiável para uso prolongado. Mas o implante e o uso estão associados a complicações que podem ser complicações graves e até complicações fatais. Nós tivemos ao longo do tempo 5 óbitos que foram relacionados diretamente ao implante ou ao uso do catéter. Muito obrigado.